Olá, bom dia, galera jovem, tudo bem com vocês? Meu nome é Jurema Marques, sou evangelizadora do Celdinho e estou aqui nesta manhã para fazer um convite para vocês. Vamos estudar o 32º encontro sobre medicina espiritual. E o nosso tema deste ano será o magnetismo na nossa vida. Vamos estudar? Voltamos! Vamos então fazer a nossa prece para que possamos iniciar o nosso estudo. Amado Deus, Pai de bondade e misericórdia, Jesus, nosso irmão, guia e médico de nossas almas. Inácio Bittencourt, patrono do nosso encontro de medicina espiritual, estamos aqui nesta manhã dizendo presente a esta tarefa tão importante que era para trazer para os jovens, encarnados e desencarnados, este estudo tão importante sobre medicina espiritual. Que possamos trazer o fruto de nossos estudos e reflexões para compartilhar com todos esses jovens presentes nesta manhã. Que seja em nome do nosso patrono, Inácio Bittencourt. Que seja em nome dessa espiritualidade amiga do Centro Espírita Leon Denis. Que seja em seu nome, Senhor Jesus, mas que seja sobretudo em nome de Deus, possamos iniciar o nosso encontro de medicina espiritual na manhã de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Dando continuidade, eu falei que o nosso patrono é Inácio Bittencourt. Então, vamos ouvir um pouco sobre esse nosso patrono, com a nossa querida amiga e irmã, Maria Emília Tourinho. É com você, Maria Emília. Olá, gente. Estou passando aqui para lembrar vocês, fazer um lembrete a respeito do nosso querido patrono, nosso amigo Inácio Bittencourt, que é responsável por nos orientar, nos conduzir no trabalho da medicina espiritual. Lembrar também a mediunidade, né, do Inácio, né? Lembrar que ele é o médium de um grande período de mediunidade, como médium receitista, como um grande orador também, né? E também dizer a vocês que ele, apesar de ser um espírito tão importante, né, na medicina espiritual, no plano espiritual, ele dedica a sua atenção a nós e se torna muito presente, ele é um espírito muito presente no nosso trabalho. E tivemos muitas oportunidades de encontro com ele, de entrevistas, de estudos, de aulas que tivemos com ele. E ele sempre nos mostrando as características das doenças sob o aspecto da medicina espiritual, que é a medicina que vai ser do futuro. A medicina que considera o perispírito, que considera as relações do corpo, né, com o espírito, com o perispírito. E ele tem uma frase muito bacana, que é uma frase que ele diz assim: se o corpo reflete o que há no espírito, quem precisa ser curado primeiro? Se o corpo reflete o que há no espírito, quem precisa ser curado primeiro? É uma frase dele que é emblemática. E essa frase mostra mesmo essa preocupação dele de entender os mecanismos das doenças do ponto de vista espiritual, levando em consideração o perispírito. E ele é uma pessoa muito alegre, sabe? Uma pessoa muito brincalhona. Uma vez ele conversando com a gente, ele falou assim: estou aqui a pensar com os meus bigodes perispirituais. Aí parou e olhou pra gente assim, através do médium, né? Vocês acham que eu não tenho bigode? Eu tenho bigode no plano espiritual. E ele realmente ostentava um bigodezinho bem português, né? Aquele bigode que ele ficava, quando encarnado, ficava mexendo no bigode. Essa é a característica desse espírito alegre, mas muito sério no seu compromisso com a medicina espiritual. E eu quero então convidar vocês a estudar hoje sobre esse assunto tão interessante, que certamente eu tenho certeza vai cativar vocês, mas eu quero que vocês pensem nesse amigo Inácio, porque ele é muito presente nesse trabalho e ele é muito responsável por nos incentivar a buscar, né, o entendimento das coisas do espírito.
tá bom? Um ótimo encontro para todos e que a gente possa se encontrar várias vezes por aí. Um abração! Então, galera, no ano passado, nós estudamos um caso sobre as escolhas do Alberto, que era um jovem de 22 anos, que em plena pandemia estava estudando, fazendo faculdade, mas as aulas foram suspensas. Mas como todo jovem, adora um barzinho, adora uma balada, adora uma curtição. E ele mesmo disse, eu sou jovem e eu preciso curtir a minha vida. E Alberto não seguiu as orientações sanitárias. Logo depois, mais tarde, seus pais, o seu pai e o seu avô, ficaram doentes porque contraíram o vírus. Toda a família ficou preocupada. O pai e o avô do Alberto desencarnou por conta das complicações com o vírus. Alberto ficou muito triste e muito preocupado. A partir daí, Alberto começou a seguir as orientações sanitárias. Ficou mais em casa, em companhia da sua mãe e da sua irmãzinha. Agora, este ano, vamos continuar com as escolhas do Alberto, parte 2. Vocês estão curiosos? Vocês querem saber o que aconteceu? Então, vamos ao nosso estudo. E eu convido as evangelizadoras Ângela Lima e a Daniela para iniciar o primeiro momento do estudo. É com vocês, meninas! Olá, eu sou Ângela Lima. Que alegria estar aqui com vocês no dia de hoje. Sejam todos bem-vindos ao 32º Encontro Espírita sobre Medicina Espiritual. Estudaremos nesse ano o magnetismo como lei de Deus e como força atuante na nossa vida. Certas pessoas exercem essa força magnética atuante sobre alguém? Sim. O pensamento, o sentimento e a vontade são recursos importantes para desenvolver o magnetismo? Com certeza! O Evangelho de Jesus nos ajuda a desenvolver esses recursos? Sempre! Vamos estudar sobre tudo isso no dia de hoje. Mas antes, para entendermos melhor, vamos apresentar a dinâmica O Pensamento e depois voltamos para conversarmos. Até já! Oi, gente! Vocês já pensaram em como o pensamento influencia na nossa vida? O pensamento é um atributo do espírito. A partir da interação dele com os fluidos que estão ao nosso redor, conseguimos nos comunicar e nos conectar com Deus e toda a sua criação. Mas como isso acontece? Toda vez que pensamos em algo, a maneira que estamos nos sentindo, a intenção desse pensamento, o que estamos desejando com ele, vai deixar esse pensamento vibrando de acordo com tudo isso. E, consequentemente, vai atrair os pensamentos de outros espíritos que estão vibrando da mesma forma, ou seja, estão na mesma faixa vibratória. Então, quando estamos pensando no bem, irradiamos coisas boas e atraímos espíritos que também estão vibrando no bem. Já quando não estamos tendo pensamentos muito legais, que nos fazem mal, atraímos espíritos que estão nessa mesma faixa vibratória. Vamos imaginar que o nosso pensamento é esse lápis. O pote com água e pimenta é a atmosfera espiritual cheia de pensamentos ruins. E o detergente são as práticas no bem. Se o nosso pensamento está vibrando coisas ruins, quando ele entra em contato com a atmosfera espiritual carregada desses sentimentos, nada acontece. Já que estamos na mesma vibração, nos atraímos. E se o nosso pensamento está vibrando coisas boas, está sendo enriquecido de boas práticas, ao entrar em contato com essa atmosfera espiritual, afasta esses pensamentos, pois não estão na mesma vibração, estão sintonizados com os bons pensamentos. E aí, como anda o seu pensamento? Agora que voltamos, não é? Depois de assistir a dinâmica, vamos refletir. O que mais te chamou a atenção na dinâmica? A importância dos nossos pensamentos e a qualidade que damos a eles. Afinal, o pensamento é um atributo do espírito. E como somos espíritos imortais, pensamos o tempo todo e é automático emitirmos e recebermos vibrações e energias que podem ser boas ou não. A informação que foi passada é importante para você? Sim.
Afinal, a lei de atração está presente em nossa vida o tempo todo e, consequentemente, fazemos escolhas, mas colocamos à frente dessas escolhas aquilo que mais gostamos e que mais nos atrai. Vamos dar exemplo disso. Imaginemos quais são os pensamentos que nos envolvem quando estamos no computador participando de jogos que envolvem violência, sangue e mortes. Ou quando estamos assistindo a um noticiário que quase sempre trazem notícias que são tristes e aterrorizantes. Agora, vamos imaginar os nossos pensamentos quando lemos um livro edificante, quando estamos na presença da nossa família numa refeição à mesa. Percebeu que através dos nossos pensamentos podemos atrair ou repelir vibrações, energias alegres, tristes ou pesadas? Fará alguma diferença na sua vida? Com certeza, porque onde estivermos, somente nós seremos responsáveis pela energia à nossa volta, que pode ser boa ou não. Qual energia queremos emitir à nossa volta? Por onde andam seus pensamentos? Então, podemos entender que a sensibilização demonstrou a importância da sintonia que estamos nos ligando no nosso cotidiano. Já paramos para pensar sobre isso? Complementando esta afirmação, iremos recorrer a Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, na questão 388, onde Kardec pergunta: os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas que comumente se atribuem ao acaso não serão efeito de certa relação de simpatia? E a resposta é: entre os seres pensantes há ligações que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência, que mais tarde compreendereis melhor. Quando a espiritualidade diz o magnetismo é o piloto desta ciência, ou seja, o magnetismo é a união de vibrações, de sintonia, de afinidade que faz com que as pessoas se sintam atraídas e se encontrem. Já ouvimos dizer que o acaso não existe, não é mesmo? O magnetismo está por trás de tudo isso. Ele rege o universo e as pessoas são magneticamente atraídas umas para as outras, conforme seus pensamentos, o modo de agir, de pensar e suas emoções. Nós ainda temos muito que aprender sobre essas leis que regem o mundo material e o espiritual. Por isso ele diz que ainda temos muito que compreender. Vamos aprender mais? Palhano Júnior nos dá a seguinte informação: magnetismo, designação comum às propriedades características dos campos de influência magnética das pessoas, dos animais e das coisas. Considera-se magnetismo a influência exercida de indivíduos na vontade ou na organização de outrem, propriedade de influenciar psiquicamente e organicamente. Não é interessante? Porque o magnetismo é uma lei natural e se manifesta de formas diferentes na atração dos planetas, na natureza, nas plantas, nos animais e nas pessoas, ou seja, tudo à nossa volta. Abrange a sintonia dos nossos pensamentos, explica a força de atração e repulsão entre as pessoas. Uma forma mais comum dele ser aplicado é o que a gente vê nos fenômenos espirituais que temos na nossa casa espírita, que é a água fluidificada e os tratamentos espirituais. O magnetismo, por ser uma força natural e universal, rege tudo à nossa volta. Ele assume a direção que lhes ditamos. Ou seja, a gente tem como controlar e aplicar essa força. De que forma? Onde vai o nosso pensamento é aquela emissão que a gente está fazendo. A energia que a gente estiver carregando. Se eu estiver no momento de raiva, o meu pensamento não vai ser bom. Mas se eu estiver no momento calmo, o meu pensamento vai ser totalmente diferente. Então, o magnetismo em si é um instrumento. A gente é que dá qualidade para esse magnetismo. E vai estar de acordo com o meu coração, meu sentimento e minha vontade. E a gente é influenciado e a gente influencia o tempo todo. Essa influência
ela não fica só assim no nosso pensamento. A gente acha que o pensamento só está na nossa cabeça, mas não está. Ele está irradiando para toda a volta. O pensamento não está escondido. Ele é uma energia que envolve tudo. E assim como essa energia envolve, sai de mim para o todo, a energia das outras pessoas também me envolve. Então, isso quer dizer o quê? Que eu vou, através dos meus pensamentos, atrair companhias que podem ser encarnados ou desencarnados. Tudo vai depender dessa sintonia. Por isso, nós precisamos aprender melhor a controlar nossos sentimentos, nossos pensamentos, a aplicar tudo que a gente vai aprender aqui, que ainda vai vir, porque temos muito estudo ainda pela frente, a aplicar todos os ensinamentos para que a gente possa melhorar essa nossa sintonia, essa nossa vibração. Foi muito bom estar na companhia de vocês, mas apesar de já termos acabado essa primeira etapa, temos muito mais que aprender sobre esse tema. E eu vou deixar vocês na companhia da Daniela. Uma boa manhã de estudo para todos. Olá, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Há uma força que provoca atração ou repulsão entre os seres. Chamamos esta força de magnetismo humano. Em Jesus, observamos esta força na sua maior expressão, pois se trata de um espírito muito elevado e que exemplificou da melhor maneira a aplicação desta força. Jesus influenciou tanto o comportamento das pessoas quanto a saúde dos seus corpos, através da cura, e é só lembrar fatos de sua passagem pela Terra. Se o magnetismo faz parte da lei natural, é muito importante que consigamos entender o que é a lei natural. A lei natural, ou a lei de Deus, está presente em nossa consciência, mas nem todos a compreendem. Quando vivemos sem a compreensão da lei natural, a nossa vida, os nossos sentimentos e atos são realizados com ações que nos trazem os sentimentos de tristeza, desânimo, dúvidas, violência e diversas atitudes distantes da lei de Deus. Se o magnetismo é uma lei natural e que todos os seres criados por Deus a têm, o homem, consequentemente, a exerce em seu dia a dia. Através do seu livre-arbítrio, o homem faz as suas escolhas de pensamentos, sentimentos, ações, atraindo através do seu magnetismo tudo o que ele está sentindo. Quais as consequências em termos todos esses conhecimentos? Saberemos usar a nosso favor e do próximo os 3 recursos para desenvolvermos o magnetismo, que são eles: o pensamento, o sentimento e a vontade. Há mais de 2000 anos, tivemos entre nós o nosso mestre, o nosso irmão Jesus Cristo, exemplificando a lei natural em toda a sua existência. Em nenhum momento na Terra tivemos um ser que soube usar o seu magnetismo com tamanha sabedoria. Jesus manipulava com maestria os elementos da natureza e do espírito, a ponto de realizar curas e fenômenos naturais. Jesus, ao misturar a terra e a saliva em suas mãos, passou essa mistura nos olhos de um cego. Ou seja, Jesus, através do seu magnetismo, imantou a sua saliva e a terra ingredientes capazes de curar a cegueira de um homem. Esses foram alguns exemplos do que Jesus foi capaz de fazer com seu magnetismo, tendo sentimentos, pensamentos e vontades voltada ao bem. Perante ao que tudo que foi falado até agora,
podemos tirar a seguinte conclusão: todos os indivíduos possuem uma atmosfera particular, uma túnica de forças eletromagnéticas provenientes das vibrações da matéria que os constituem, das energias que circulam em volta de si. Porém, esta túnica é enriquecida pela atuação dos pensamentos, cujas irradiações espalham as emanações do mundo íntimo de cada um. É através desse conjunto de influência, que influenciamos e somos influenciados, atraindo para nós aqueles que conosco se afinizam. Assim, podemos concluir que o magnetismo é uma lei da natureza e está presente em nosso dia a dia. Olá, galera! Então, agora que compreendemos sobre o magnetismo, vamos refletir sobre o que movimenta as nossas ações. Estudando o caso As Escolhas do Alberto, parte 2, que estudamos no ano passado, mas que houve um desdobramento muito grande na sua vida a partir das consequências da sua escolha. E quem irá narrar este caso para nós será a nossa evangelizadora Cláudia Assis. Vamos ouvir? As Escolhas de Alberto, parte 2, autoria Jurema Marques. A cidade de São Paulo amanheceu um pouco mais quente naquela manhã de outono. Alberto, que já estava acordado, resolveu ir ao shopping para comprar um fone de ouvidos sem fio, pois já fazia bastante tempo que não saía de casa devido ao avanço da pandemia. Ao chegar ao shopping, foi direto para a loja de informática. Para sua surpresa, no caminho até a loja, encontrou Fernanda, uma amiga da faculdade, prima do seu amigo Tadeu. Fernanda, uma jovem de 18 anos, tranquila, bastante carismática, ao ver Alberto, reparou que ele estava mais magro e com um semblante triste e acabrunhado. Ela sorriu e perguntou ao amigo o que estava acontecendo com ele. Alberto, meio sem jeito, respondeu: "Estou desanimado e não sinto vontade de fazer nada. Tenho insônia e durante o dia só penso em dormir. Às vezes me pego com pensamentos nas situações tristes que aconteceram com a minha família." Ao ouvir o relato do amigo, Fernanda, que era espírita e participava de um grupo de mocidade, ficou preocupada. Ela então pegou o álcool gel, passou na sua mão e na do amigo e, dando as mãos ao Alberto, falou firme: "Amigo, você precisa querer ter vontade de sair dessa situação e seguir adiante. Quero lhe fazer um convite e espero que você aceite, pois lhe conheço há bastante tempo e sei que sempre foi alegre e brincalhão. Venha conhecer o centro espírita que eu frequento e assistir a um estudo com o grupo da mocidade." Alberto, que não era muito ligado à religiosidade, naquele momento sentiu uma sensação muito boa e uma paz que há tempos não experimentava, principalmente quando a Fernanda segurou as suas mãos e, no calor da emoção, respondeu que aceitava o convite da amiga. No dia marcado, Alberto chegou com meia hora de antecedência e ficou observando a quantidade de jovens que chegavam para o estudo, todos com suas devidas máscaras de proteção e álcool gel nas mãos. Fernanda, ao ver o amigo, foi ao seu encontro para conduzi-lo à sala de estudo e apresentá-lo ao grupo da mocidade. Alberto cumprimentou Fernanda e perguntou que tipo de estudo eles iriam fazer, e a amiga respondeu: Vamos estudar sobre os atributos que movimentam as nossas ações e tenho certeza de que irá lhe ajudar bastante." O rapaz nada comentou e seguiu a amiga rumo à sala de estudos.
aí, galera, vocês gostaram do caso? As escolhas de Alberto, parte 2? É isso aí. Mas agora, antes de entrarmos no nosso segundo momento, que é o aprofundamento, que será realizado pelas evangelizadoras Kátia Mello e Joseilda, iremos ouvir uma música que é muito bom para o nosso coração, ouvir música, né? E vamos ouvir a música Tudo Vai Passar, da autora Cláudia Assis. Vamos à música? Tudo vai passar, as tristezas também passarão. Tenha coragem e fé, tenha coragem, irmão, porque tudo se renova. Então aceite essa prova, só vence a si mesmo aquele que quiser. Ame seus inimigos, desejando todo o bem, e Jesus estará contigo na dor e no perigo. E a tal da tempestade, ela também passará, porque a felicidade já está pra chegar. Tudo vai passar, as tristezas também passarão. Tenha coragem e fé, tenha coragem, irmão, porque tudo se renova. Então aceite essa prova, só vence a si mesmo aquele que quiser. Ame seus inimigos, desejando todo o bem, e Jesus estará contigo na dor e no perigo. E a tal da tempestade, ela também passará, porque a felicidade já está pra chegar. Tudo vai passar, as tristezas também passarão. Tenha coragem e fé, tenha coragem, irmão, tudo vai passar, as tristezas também passarão. Tenha coragem e fé, tenha coragem, irmão. Então, vamos agora chamar para o aprofundamento, neste segundo momento do encontro, as evangelizadoras Kátia Mello e Joseilda. É com vocês, meninas. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Kátia Mello e nesse segundo momento, eu e Joseilda Tavares estaremos assim, ó, juntinho com vocês para estudarmos esse segundo momento. Vai ter muita coisa boa que vamos conversar, não é mesmo, Jô? Dá uma palavrinha aí, amiga. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? É isso aí, meu nome é Joseilda, né? Mas todo mundo me conhece como Jô. E hoje, como a Kátia já falou para vocês, vamos juntos aqui, né, estudar um pouquinho mais sobre a terapêutica facilitadora no restabelecimento da saúde do Alberto. Bora, pessoal? Vamos estudar? E o que nós vamos estudar? Vamos estudar terapêutica facilitadora no restabelecimento do nosso querido Alberto. Vocês lembram do caso de Alberto, não é? Ele estava depressivo, triste, né? Não tinha ânimo para nada. E vamos estudar sobre isso. O Alberto pode dar a volta por cima, como vocês também evangelizando. Sim, vocês podem dar a volta por cima quando se utiliza desses recursos que estão em nossas mãos. Então, eu e a Ju vamos conversar com vocês sobre essas terapêuticas. Vamos lá? Então, vou apresentar para vocês a primeira terapêutica. E todo mundo conhece. Sabe qual é? O pensamento. Isso mesmo, o pensamento. E nos diz assim, o nosso querido espírito milanês, que o pensamento educado pode gerar condições abençoadas para uma vida reta. Olha aí, Jô, uma vida reta, quando o pensamento está educado. E o que é um pensamento educado? Vocês sabem? É um pensamento que é igual o de Alberto? Com depressão, noite sem dormir, se tu só vivia, se tu pensava em situações tristes, né?
aquelas condições que aconteceram na família dele, não tinha ânimo para nada. E quem gera tudo isso? É o pensamento. Então, o pensamento do nosso querido Alberto estava doente. E ele, com esse recurso dessa mudança de pensamento, de educar o pensamento, ele vai ter uma vida feliz, não é mesmo, Jô? Diz aí, amiga. É isso aí, né, pessoal? A gente viu ali, né, no momento em que a Fernanda conversa com o Alberto, né, e vê que o Alberto tá naquela vibe de deprê, o que é que ela faz? Ela entra na dele? Não. Ela faz o quê? Ela tem uma atitude proativa, né? Essa atitude proativa no momento em que ela convida ele a sair dessa situação, né? E assim somos todos nós, né? Todos nós podemos ter essa atitude proativa. E interessante, Jô, é muito interessante mesmo. A gente acolhe todos os pensamentos, a gente faz ninhos aqui, ó, em cima de pensamento que nem são nossos. E Miramês fala pra gente o seguinte, que devemos disciplinar o pensamento todos os dias, minha gente. Olha como é que é importante. E nós não valorizamos as qualidades dos nossos pensamentos, dos pensamentos que chegam até nós. E ele diz mais, sabe o que ele diz? Que devemos estar em ambientes que nos facilite gerar bons pensamentos. Então temos que pensar, né? Quais os ambientes que eu estou? Os ambientes onde eu estou é aqueles barulhentos, que tem aqueles sons bem gritantes, que facilitam com que a gente se sinta o quê? Mais, extravasamos mais as nossas energias, extravasamos aquele lado nosso sombra. Ou estamos naqueles locais onde faz com que a gente elevemos os nossos pensamentos, estejamos assim, ó, buscando a sintonia com os espíritos superiores. Quem vai escolher aonde quer estar somos nós. Então temos que buscar lugares que geram saúde do pensamento para cada um de nós. Muito interessante isso, né, Jô? Fala aí, amiga. Sim, por quê? Porque a Fernanda, né, ela convida o Alberto e a casa espírita, né? E a casa espírita é o quê? Um local onde tem o quê? Bons pensamentos, né? O pensamento de amor, né? Dos bons espíritos. E ali, né, é muito interessante, né? Por parte deles existe o quê? A disciplina. Por parte dos bons espíritos existe o quê? A disciplina de pensamento e de sentimento também. E que essa disciplina de pensamento e sentimento ajuda a todas as pessoas que vão até lá, né, em busca de socorro, de um lenitivo para a dor deles. E o Alberto, naquele momento, estava o quê? Necessitando disso. De consolo, de amparo, de sustentação. Para poder o quê? Reharmonizar os pensamentos dele. Outro recurso muito valioso para gerar saúde em nós é o sentimento. É isso mesmo, o sentimento. Falamos do pensamento, agora vamos falar do sentimento. Você já parou para pensar sobre isso? Que sentimento também traz saúde, gera saúde em nós, espíritos imortais? Não? Pois eu vou lhe dizer que todos os sentimentos que nos ponham em desarmonia com o ambiente onde fomos chamados a viver, quer dizer, junto à nossa família, no nosso trabalho, em qualquer lugar na sociedade, geram emoções que desorganizam, nos desorganizam. Não só as nossas colônias das células do nosso corpo, mas também o tecido sutil da alma. Olha que interessante, impacta a alma, reflete na alma. E isso vai ter um desdobramento. Qual é o desdobramento? Vai agravando o quê?
a anarquia do nosso psiquismo. Por isso que nós ficamos doentes. Porque o pensamento e o sentimento, andam lado a lado. E é muito interessante isso. A gente tem que nos observarmos mais. Temos que nos observarmos. Fica aí a dica para vocês. Mas agora a Jo vai falar um pouquinho com vocês, tá bom? Certo, né, Kátia? A gente vê, né, que muitos de nós estamos iguais ao Alberto, né? Trazendo no nosso pensamento, né, e no nosso sentimento, sentimentos que não são legais, tipo culpa, como Alberto, raiva, ódio, vingança, né? Revolta. Esses sentimentos são bons? Não. Eles desorganizam, né, todo o nosso psiquismo. Desorganiza todo o nosso psiquismo, né? Então, a gente vai atrair o quê? Para perto de nós. Pessoas que se afinizam, espíritos que se afinizam com esses sentimentos que a gente traz, que a gente está carregando, né? Vai potencializar essas questões que não são legais, que só nos fazem o quê? Sofrer. Então, como Miramês diz, a gente precisa o quê? Educar o nosso sentimento e disciplinar também esse sentimento, para que a gente possa atrair luz e não treva. E aí, Jo, você falando agora da Fernanda, me lembrei de um outro recurso, sabia? Que é muito terapêutico para nos ajudar na saúde. Você falou da Fernanda, me veio logo, a vontade. Isso aí, essa vontade que é a alavanca do espírito imortal. E nós vimos, que estamos acompanhando a nossa história, nós vimos que a Fernanda está sempre de bem com a vida. Fernanda não tem assim, ela está sempre alegre, disposta, nossa, em harmonia, feliz com ela mesma. Vocês viram que quando o Alberto segurou na mão dela, ele sentiu até o impacto, aquela sensação de bem-estar que a Fernanda passou para ele. E isso tudo por causa da vontade. Então, vamos elevar o nosso padrão mental e educar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, porque isso vai atrair para nós, forças positivas, forças que vêm da criação, vêm de Deus, e isso vai fazer com que a gente, tenha saúde. E tendo saúde, vamos aprender a fazer melhores escolhas na nossa vida, como o ar que nós respiramos. Não é mesmo, Jô? Interessante, né, Kátia, pessoal? A gente viu ali que quando a Fernanda chama o Alberto, convida o Alberto, ela não determina. Ela não determina para ele. Mas deixa, né, a escolha nas mãos dele. E aí a gente vê mais uma questão aí se abrindo para a gente, né? Que é a vontade. É a vontade. Tudo ia depender da vontade do Alberto. E tudo depende também da nossa vontade. Da vontade de sair dessas situações que tanto nos atormentam, para que a gente possa o quê? Começar a educar e a disciplinar o pensamento e o sentimento. Porque se não tiver a vontade, a gente não vai, a gente vai ficar ali, paradinho. Então é muito importante que a gente tenha o quê? Vontade de sair dessas situações de dor, de sofrimento. Entenderam? É muito importante isso, né? E a gente vai até ler aqui um pedacinho aqui do livro A Coragem da Fé, né? Que o espírito Bezerra de Menezes fala assim: elevai o vosso padrão mental e educai os vossos sentimentos, atraindo para vós as forças positivas da criação, com quem sabe escolher para si o ar que respira. Então, pela vontade, nós vamos mudar o quê? O nosso padrão vibratório
e vamos atrair, né, vibrações boas, padrões vibratórios bons, né? Então, tudo isso vai fazer o quê? Vai nos ajudar a começar o quê? A nos reharmonizarmos conosco mesmo e com todo contexto da natureza, com o ambiente em que a gente vive. Acompanhando a história de Alberto, nós vimos que ele não era chegado à religiosidade, não é mesmo, meus irmãos? Mas quando ele chegou à casa espírita, ele sentiu o quê? Uma sensação boa, de bem-estar, uma harmonia maravilhosa, que há muito tempo ele disse que não experimentava. Então eu pergunto a vocês, jovem, o que é uma casa espírita do ponto de vista espiritual? E aí, Jô, responde para mim também. Dá a resposta para ele, Jô. É verdade, né, Kátia? A casa espírita é o quê? É um pedacinho do céu na terra, né? Um pedacinho do plano espiritual na terra. Então a gente tem o quê? Que valorizar. E o papel de vocês, jovens, sabe qual é? É de caminhar com Jesus, né? Para que possa o quê? Para que vocês possam alicerçar os valores cristãos, né? E a gente não pode se esquecer de quem? De Jesus, que é a única porta para a verdadeira libertação. Jô, complementando o que você falou sobre a casa espírita, eu vou dizer para você, amiga, e para vocês, jovem, a casa espírita é um pedacinho do plano espiritual aqui na Terra. Isso mesmo, a casa espírita é o mundo dos espíritos, minha gente. Então, o papel do jovem é o quê? É caminhar para Jesus. É isso que vocês têm que fazer. É ir ao encontro de Jesus, que ele está de braços abertos, para alicerçar o quê? Os valores cristãos, amigos. Não vão perder essa oportunidade, não percam. Vocês têm, que ficar grudado assim, com esse melhor amigo de todos nós, que é Jesus. Ele não está ultrapassado e Jesus não é careta. É ele que você pode confiar em todos os momentos da sua vida. Tá bom? Fica a minha dica. Bem, pessoal, a gente vai concluindo o nosso estudo de hoje, né? Vendo que, sendo o magnetismo o fluido circulante que cada criatura assimila à sua maneira em graus diferentes, pode-se ver nele esse imenso encadeamento, né? E essa imensa atração que une e desune, atrai e repele todos os seres criados, fazendo a cada um deles uma pequena unidade que vai obedecendo à mesma lei, confundir-se na majestosa unidade do universo. Quem nos trouxe isso foi o nosso querido Allan Kardec, na Revista Espírita, né, de julho de 1869. Que bom, né, galera? Quanto aprendizado na manhã de hoje. Mas agora vamos ao nosso quiz, que será apresentado pela Ângela Lima e pela Marinalva. Vamos lá? Pessoal, vamos à nossa primeira pergunta. Há uma força que provoca atração ou repulsão entre os seres. Como denominamos esta força? Letra A, magnetismo humano? Ou será a letra B, força elétrica? E então, acertou quem falou a letra A, é o magnetismo humano. Vamos à segunda pergunta do nosso quiz. Em Jesus, observamos a força do magnetismo na sua maior expressão, pois se trata de um espírito muito elevado e que exemplificou da melhor maneira a aplicação dessa força. Essa afirmativa é letra A, falsa, letra B, verdadeira. Já pensou? Então vamos ver se você acertou. A resposta certa é a letra B, verdadeira. A pergunta de número 3 é:
qual afirmativa descreve corretamente as terapêuticas facilitadoras no restabelecimento da saúde? Letra A, pensamento, tristeza e vontade? Será que é a letra B, vontade, raiva e alegria? Ou a letra C, pensamento, sentimento e vontade? Muito bem! Acertou quem falou a letra C, pensamento, sentimento e vontade. Vamos a mais uma questão? Questão 4. A casa espírita é o porto da esperança para os sofredores e aflitos no mundo. Essa afirmativa é letra A, verdadeira, letra B, falsa. E aí, o que você acha? Eu acredito que você tenha acertado, mas vamos lá. A resposta certa é letra A, verdadeira. A nossa quinta e última pergunta é para todo mundo acertar. O magnetismo é uma lei da natureza e está presente no nosso dia a dia. Essa afirmativa é letra A, falsa, letra B, verdadeira. É a letra B, verdadeira. Parabéns para quem acertou. Galerinha, foi muito bom estar aqui com vocês e até o nosso próximo encontro. Tchau! Bom, galera, chegamos ao final do nosso estudo, mas vamos fechar com chave de ouro, ouvindo uma música com o nosso evangelizador, Hugo, chamada O Médico das Almas. E depois teremos a nossa prece final de encerramento do estudo, com a nossa querida Ângela Lima. Um beijo no coração de todos vocês e até o ano que vem. Agora só nos resta agradecer a companhia da espiritualidade amiga de Jesus e de Inácio Bittencourt por todo o aprendizado e esclarecimento nesta manhã. Vamos à nossa prece.
Jesus de infinita bondade. Agradecemos as vibrações de amor e de luz que nos envolveram no estudo desta manhã. Que nós possamos operar em nós as modificações necessárias para melhorar nossos pensamentos e nossos sentimentos, e assim irradiar alegria e luz por onde passarmos. E com a autorização da espiritualidade amiga, de Jesus, de Kardec, de Inácio Bittencourt, mas acima de tudo Deus, damos por encerrado o 32º Encontro Espírita sobre Medicina Espiritual. Que a paz possa estar junto a todos nós, hoje e sempre, graças a Deus. Até o nosso próximo encontro.